Hoje nós teremos a apresentação de um confrade também que tem um vasto currículo, e eu vou resumir o currículo do nosso palestrante, que é o Antônio José Gonçalves. O Antônio José Gonçalves, à minha direita, ele fez a graduação dele na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e nessa instituição tradicional de ensino, ele fez a sua residência médica em cirurgia e, posteriormente, se dedicou à cirurgia de cabeça e pescoço. O Antônio José Gonçalves fez toda a sua carreira nessa instituição do ponto de vista universitário. E ele foi o responsável pela criação do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço na Santa Casa. Ele chefiou esse departamento durante 28 anos. E durante esse tempo todo, ele formou mais de 50 residentes espalhados por todo o nosso país. Ele fez, digamos assim, estágios de especialização nessa área em dois importantes centros norte-americanos, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center e no MD Anderson Cancer Center, nos Estados Unidos. Mas o Antônio teve uma experiência muito grande também no início da sua atividade como médico em pronto-socorro. E ele chefiou o pronto-socorro do Hospital Municipal do Mandaqui, e acredito que essa experiência que ele teve lá, ele foi convidado para instalar algo que não existia na época no nosso estado, no nosso país, que era o SAMU, que é esse serviço de emergências, né? Então, o Antônio José Gonçalves foi o responsável pela instalação desse serviço, não somente na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo, e também no Brasil como um todo. E, para isso, ele também fez 2 estágios no exterior, em serviços similares na época. Ele fez um estágio em Toronto, no Canadá, e também em Paris, lá na França. Associativamente, o nosso palestrante, ele atuou em diversas diretorias do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Hoje ele é membro emérito dessa instituição, e ele também presidiu a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Na Associação Paulista de Medicina, ele atua em diretorias desde 95, então, portanto, há mais de 30 anos. E está, digamos assim, no momento final do seu primeiro mandato, é candidato à reeleição e também foi secretário-geral da Associação Médica Brasileira. Na nossa Academia de Medicina de São Paulo, ele ocupa a cadeira 114, que tem por patrono também um ex-presidente e um grande cirurgião, que foi Eurico Branco Ribeiro. Então, com essas palavras, eu queria assim fazer uma breve apresentação do Antônio José Gonçalves. Agradeço a sua atenção e também queria aproveitar ele aqui de cara para agradecer muito. E ele está inaugurando aqui, né? A gente recebia muita reclamação aqui, que o pessoal que ficava aqui à minha esquerda saía da reunião com um torcicolo, né? Porque tinha que virar para ver a tela. Agora ninguém pode reclamar que o torcicolo foi, foi da reunião, porque agora, graças ao Antônio José Gonçalves e também com a ajuda do Gabriel, que é responsável pelo audiovisual, nós temos 2 telões, um que fica à direita, um que fica à esquerda, de modo que todos podem ver a apresentação. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado. Então, Antônio, com você a palavra e muito grato pela sua participação. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui na Academia de Medicina de São Paulo fazendo essa pequena conferência, essa pequena palestra, principalmente por estar entre amigos, né? Vejo aqui vários amigos, vários colegas e vamos lá para a apresentação.
Eu escolhi o tema para falar da cirurgia de cabeça e pescoço, a evolução no tempo, né? Da cirurgia de Billroth, que foi quem fez a primeira laringectomia total, né? No século XIX ainda, até a gente chegar à cirurgia robótica, né? Então, a gente começa com essa figura do Billroth, né? Quem a gente rende homenagem, né? Além de ter feito a laringectomia, ele é o patrono da cirurgia gástrica, né, Bruno? É uma pessoa fundamental. Tem o nome dele na reconstrução das gastrectomias, né? Billroth 1 e 2. Então, essa, esse, esse contato de mãos entre o passado e o futuro realmente é fundamental em cirurgia e em qualquer especialidade médica, né? As origens históricas, né, da cirurgia de cabeça e pescoço remontam até a época de Hipócrates. Eu não coloquei isso porque eu coloquei o Billroth como padrão, até para não ficar muito longa, mas vem da época das traqueostomias, né? Que tem uma história muito interessante. Outro dia a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas a primeira laringectomia total bem-sucedida foi feita por Billroth em 1873 e depois de 5 anos ele também fez a primeira hemilaringectomia. No século XIX, a gente tivemos dois grandes cirurgiões, von Langenbeck e von Volkmann, que desenvolveram os primeiros casos de diferentes tipos de esvaziamento cervical. Não tão regrados como a gente os faz hoje, mas também tratando o câncer de cabeça e pescoço, que tem como característica biológica principal a disseminação linfonodal para os linfonodos cervicais. Cocker, em 1883, relatou 101 casos também de tireoidectomia, foi a maior experiência, né? E traçou as normas técnicas da tireoidectomia que a gente segue ainda até hoje. Então, foram cirurgiões de muito valor e que têm que ser mencionados, né? Outros cirurgiões também desenvolveram melhor o esvaziamento cervical, citando aqui Kraile, que é quem fez o esvaziamento regrado, né? Em 1951, um grande trabalho feito por Hayes Martin, que era o chefe do Memorial naquela época, desenvolveu e divulgou o esvaziamento cervical radical clássico, que era aquele esvaziamento mais agressivo, né, dos mesmos moldes da mastectomia, que mudou muito também no decorrer dos anos. Os esvaziamentos também mudaram de maneira também significativa, mas o Hayes Martin, que era chefe do Memorial, propôs e defendeu e apresentou 1.450 casos de esvaziamentos radicais com ressecção além dos linfonodos de estruturas nobres do pescoço que hoje nós não ressecamos mais, ou procuramos evitá-las ao máximo, que seria o esternocleidomastoideu, a veia jugular interna e o nervo espinal acessório, né? Então, essa era o padrão de tratamento do pescoço na década de 50 do século passado. E os avanços na preservação de órgãos aconteceram no século XX. A anestesia moderna, o controle de infecções, a higiene hospitalar, a antibiótico terapia, enfim, tudo isso melhorou muito as condições para que a gente pudesse ter cirurgias mais seguras e muito efetivas, tá? Com a mudança de paradigma que aconteceu na segunda metade do século XX, com os protocolos de preservação de órgãos, principalmente para o câncer da laringe, né? A laringectomia começou a ter ser uma intervenção cirúrgica fundamental quando a radioquimioterapia não funcionasse, né? Então, os protocolos de preservação nessa época, no final do século passado, tornaram-se, então, uma realidade, né? E foram muito bem aplicados. A era moderna, então, já no começo desse nosso século, no início dos anos 2000, foi o desenvolvimento da cirurgia robótica como um todo, mas a cirurgia transoral, a chamada TORS, que é a cirurgia que nós fazemos, né? Aprovada em 2009 pela FDA, tá? E as vantagens da TORS é uma visão 3D magnificada, ela é minimamente invasiva
nos seus sem incisões externas, é feita totalmente transoral, né? Uma menor morbidade, uma melhor preservação, uma melhor fala, uma melhor deglutição, sem os efeitos das cirurgias de cabeça e pescoço, que, quando não tínhamos a robótica, eram extremamente agressivas e proporcionavam falhas importantes na questão da deglutição, da fala e mesmo da estética facial desses nossos pacientes. E os resultados oncológicos da cirurgia robótica são semelhantes aos resultados da cirurgia aberta, né? As aplicações atuais são para os tumores da orofaringe, particularmente os HPV positivos, né, que têm uma evolução melhor do que os decorrentes do tabagismo, em laringe supraglótica e glótica, em hipofaringe, em massas parafaríngeas, em apneia do sono, isso mais na área da otorrinolaringologia, da tireoide, da paratireoide, da base do crânio, mudou a cirurgia endoscópica, mudou a história da cirurgia da base de crânio, e na cavidade oral também, na cavidade nasal também, né? Então, a evolução foi do século XIX até agora, foi mais ou menos essa que eu já lhes falei. E o futuro, a gente pode propor reduções de custo, um tratamento personalizado e uma indicação, né, personalizada do tipo de cirurgia. Melhorar os treinamentos, são cirurgias essas que requerem um tratamento mais diferenciado e mais sério por parte do cirurgião, e também um hospital com equipamentos adequados para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Se a gente pudesse colocar numa sequência, né, os fatos importantes da evolução histórica da cirurgia de cabeça e pescoço, eu colocaria que, do ponto de vista, no final do século XIX, a cirurgia é que era o tratamento preferencial, mas tinha ainda alta mortalidade. No início do século XX, foi padronizada e melhorou muito a mortalidade, particularmente das tiroidectomias, com Cocker, e do esvaziamento cervical, com George Criley. E foi fundamental, em meados do século passado, a descoberta do rádio por Marie Curie e seu marido, Pierre Curie, e que foi ganhadora do Prêmio Nobel de Química por conta dessa descoberta. E aí a radioterapia passou a ser o tratamento preferencial, em meados do século passado, para o câncer espinocelular da cabeça e pescoço, por conta da alta resposta que tinha, né? Já falei do Reis Martin, vale a pena citar Jorge Fairbanks Barbosa, né, que aqui no nosso meio foi quem deu um grande impulso, era um cirurgião do AC Camargo, né? Os avanços na anestesia, os antibióticos, permitiram cirurgias mais agressivas, inclusive o esvaziamento radical clássico, que eu já comentei. Mas a marca registrada da primeira cirurgia de cabeça e pescoço foi a cirurgia chamada de comando, que na sigla em inglês quer dizer Combined Mandibulectomy Neck Dissection Operation. Tá? Então, é uma cirurgia combinada para o câncer de boca, que se fazia a mandibulectomia, se fazia o esvaziamento cervical junto, e se fazia ou não a reconstrução, dependendo do tamanho da ressecção mandibular. Tá? Nessa época, né? Não entraram dois. Deixa eu voltar. Em 8 de dezembro de 67, tinha aqui uma foto que não sei por que não saiu, da fundação da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E uma foto aqui do Jorge Fairbanks Barbosa, do professor Jorge Marcilac, que era do INCA, do Rio de Janeiro. Estava o professor Antônio Bertelli, o pai do nosso Bertelli, que veio aqui nos prestigiar hoje, né, o Bertelão, né? E a gente ganhou até alguns instrumentos dele lá na Santa Casa para fazer algumas cirurgias, né? E então foi a fundação, e foi aqui na Associação Paulista de Medicina, a fundação da cirurgia da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Mas essa cirurgia de esvaziamento cervical, particularmente, acho que ela reflete a morbidade que a cirurgia de cabeça e pescoço provocava nos doentes, provocava grandes deficiências, né? Dores crônicas, deformidades importantes do pescoço.
E dois autores que eu relatei, que é o Boca, Ettore Boca, que era um autor italiano, e o Oswaldo Soares, que era argentino, ficaram em alta na época, assim como agora a Argentina está em alta, né? Propuseram esvaziamentos cervicais radicais, porém os chamaram de modificados, preservando a jugular, o esternocleido e o espinal. Fizeram isso numa série bastante importante de casos e notaram nas suas publicações, na sua experiência, que o resultado das cirurgias menos agressivas era igualmente efetivo do ponto de vista oncológico. O problema é que eles publicaram isso em língua latina, né? Então eles demoraram alguns anos para que pudessem entrar na rotina dos cirurgiões, sendo que hoje ele é a cirurgia mais realizada, né? Depois eu vou voltar a esse assunto, porque ele é extremamente importante. Ainda na evolução, no final do século XX, nós pudemos contar com alguns retalhos muito importantes. Aqui o retalho mais importante em cabeça e pescoço é o retalho do músculo peitoral maior, e foi descrito por Stefan Arian na década de 70, né, Juarez? E é um retalho que a gente usa para muitas reconstruções. Ele mudou realmente a evolução da cirurgia de cabeça e pescoço em termos de reabilitação, tanto estética como para deglutição, né, e como para a própria fala. Tá? Mas o século XX nos permitia cirurgias maiores e mais radicais, inclusive com possibilidades de reconstruções muito tranquilas, né, muito efetivas. Mas os resultados continuavam ruins, sem melhora da sobrevivência. E o que avançou realmente o tratamento do câncer de cabeça e pescoço foi a quimio e radioterapia no final do século passado, né? O aparecimento de algumas drogas e as cirurgias também de preservação de órgãos realmente acabaram tendo sendo um fator preponderante na melhora dos resultados, na melhora da sobrevida e particularmente na melhora da qualidade de vida desses nossos pacientes. Então, acho que conseguimos entrar num equilíbrio, né? E a gente pode dizer que, assim como o Juscelino fez o Brasil andar 50 anos em 5, né? Eu acho que os últimos 50 anos fizeram a gente andar os 500 anos que a cirurgia teve para chegar até o que aconteceu no século passado. Então, nós evoluímos muito em todas as áreas cirúrgicas e a cabeça e pescoço não ficou fora disso, né? A grande exemplo da mortalidade é a cirurgia da tireoide, da morbidade é o esvaziamento cervical, da estética e da função é a cirurgia plástica, a cirurgia laríngea. Em termos de diagnóstico, o papiloma vírus humano como agente causal do câncer da orofaringe também foi extremamente importante, né? A rádio e a quimioterapia e os avanços tecnológicos, né? Que a gente vai comentar rapidamente a seguir, tá? A mortalidade da cirurgia da tireoide era proibitiva, né? Em 1950, de 44 operações feitas, né, 18 mortes, é quase 41%. Isso é um resultado absolutamente proibido, né? Bilhart mesmo relatou 20 cirurgias com 8 mortes, também 40% de mortalidade. Então, o Samuel Gross, é um cirurgião na época, 1866, dizia que se nós olharmos essa operação com relação às dificuldades presentes na sua técnica e na sua realização, ou mesmo na subsequente inflamação pós-operatória, ela é merecedora tanto de repreensão como de condenação. E nenhum cirurgião sensato e honesto, na opinião do Samuel Gross, deveria realizá-la. Então, a cirurgia da tireoide foi muito criticada por conta dessa opinião e dos resultados. E quem mudou isso foi este cirurgião, né? O Emil Theodor Cocker, que fez uma experiência enorme de 2.000 tireoidectomias e, alguns anos depois dessas publicações, baixou a mortalidade para 13% e, em 1883, uma mortalidade inferior a 1%. Reconheceu o mixedema pós-operatório por conta de ressecções mais amplas da tireoide, né? E acabou ganhando o prêmio Nobel de cirurgia, né, de medicina em cirurgia, por ter descrito a técnica da tireoidectomia e ter mudado a mortalidade dessa cirurgia, né? Ele fala uma frase que não se podia ter pressa em operar a tireoide,
tinha que dissecar todas as estruturas, né? Com o maior cuidado possível. Dizia que os cirurgiões que correm riscos desnecessários e operam rapidamente despertam o entusiasmo em quem se coloca na posição do espectador. Fantástico, né? Porém, não são necessariamente aqueles em quem você depositará a sua confiança. E depois disso, né, os resultados foram repetidos com bons resultados na cirurgia da tireoide, com uma mortalidade bastante aceitável. Tá? No esvaziamento cervical, interessante, tá? Alguns slides não estão passando. Mas Robbins fez um consenso em 2008, né, estabelecendo os diferentes níveis das cervicais dos linfonodos, e isso persiste até hoje. São 7 níveis principais, e isso é aceito mundialmente. Tá? São 6 níveis do pescoço, e um que seria a nível do mediastino superior. Tá? E com isso a gente conseguiu padronizar uma série de dados e fazer trabalhos multi-institucionais com resultados perfeitamente superponíveis. Tá? Vale a pena a gente citar o paralelo da cirurgia do câncer da mama com a cirurgia de cabeça e pescoço, porque ela também tem a mama, né, como característica oncológica de se disseminar para linfonodos e também, eventualmente, óbvio, dar metástase à distância. E os esvaziamentos axilares, né, também acompanharam sempre a cirurgia da mama. E a cirurgia da mama proposta por Hauser, o tratamento do câncer, foi a mastectomia radical. A mesma coisa proposta na cabeça e pescoço por esvaziamento, que começou com uma cirurgia muito radical e depois passou na mama a se fazerem as mastectomias parciais, as quadrantectomias, com resultados oncológicos muito semelhantes. E a mesma coisa aconteceu no esvaziamento cervical. Tá? Aqui a gente estudou bastante os esvaziamentos cervicais da Santa Casa, né? E aqui são várias anotações do Kraile, aqui tem a figura do Kraile, e esses esvaziamentos eles se tornaram mais populares, e o pessoal começou a fazer mais no mundo todo, depois que Alain do Ballantyne, que era um dos cirurgiões mais importantes do MD Anderson, na época, 1985, chefiava o grupo lá de cabeça e pescoço, ele foi o pioneiro no esvaziamento cervical radical modificado, preservando as estruturas nobres do pescoço, né? E mostrando também que era uma cirurgia mais conservadora, porém igualmente efetiva no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. A partir daí, o esvaziamento radical modificado tomou um impulso grande e ele é hoje aceito e realizado como cirurgia preferencial no tratamento do pescoço desses pacientes com câncer de cabeça e pescoço, no mundo todo. Né? Isso aqui é um exemplo de um esvaziamento cervical. Né? Vejam, é uma dissecção feita com todo cuidado, a gente preserva a carótida, aqui o primeiro ramo da carótida externa, que é a tiroidiana, o espinal, aqui o esternocleido preso aqui nos afastadores, né? O nervo espinal, né? Aqui a parte da mandíbula, do sólio da boca. Então, é uma cirurgia extremamente anatômica em que a gente retira apenas os linfonodos. E essa preservação promove uma qualidade de vida muito melhor e um resultado oncológico superponível aos outros. A gente comparando o esvaziamento lateral, que é feito fundamentalmente por câncer de laringe, esse é um trabalho do Grupo Brasileiro de Estudo do Câncer, né, que foi publicado na Head and Neck em 99, mostrando que na linha mais cheia de cima, o esvaziamento radical, né, comparado com o esvaziamento lateral, que é o esvaziamento só da cadeia jugular, superior, médio e inferior, são os níveis 2, 3 e 4, ele tem resultados a longo prazo superponíveis em termos de sobrevivência. Então, pode ser feito esvaziamentos menores, e a gente tem feito isso, cada vez esvaziamentos menores, né, com resultados muito bons e promovendo uma qualidade de vida muito aceitável para os nossos doentes. Nós padronizamos na Santa Casa com várias publicações, né, que nós temos lá, com um número de casos muito significativo. Né? Câncer do lábio, também estabelecemos as normas de quando a gente deve fazer ou não o esvaziamento cervical em tumores de lábios. A gente recebia muitos casos
com recidiva no pescoço após a ressecção de tumor de lábio, em que não era tratado o pescoço. Então, estabelecemos as normas de quais casos de tumor de lábio seria necessário fazer o esvaziamento cervical. E o mais importante, eu acho que é a função e a estética, né? A cirurgia plástica reconstrutora, o retalho do peitoral, como eu já falei, os retalhos microcirúrgicos permitiram cirurgias maiores, mas com uma reconstrução que mantinha a função e mantinha a estética do paciente. Na questão da alimentação e deglutição, particularmente as gastrostomias, particularmente a gastrostomia endoscópica, foi um avanço muito grande, minimamente invasiva e que melhorou. E a preservação da voz, né, que é extremamente importante e que a gente tem trabalhado com isso. Mesmo o laringectomizado total, hoje consegue ter uma fonte de comunicação muito importante com o uso da prótese vocal. Aqui é o retalho do peitoral, só para mostrar, né? Ele é levantado daqui, aqui é o pedículo, que é a artéria tóraco-acromial, e ele tem um pedículo longo que vai muito bem lá para cima, né? Para os defeitos da face e mesmo para os defeitos do pescoço. Aqui ele está cobrindo um tumor da região jugal, da bochecha interna, né? Aqui é um outro caso, o resultado final. A gente fecha primariamente, né, esse retalho, sem necessidade de enxerto ou não. E os retalhos à distância, né, com anastomose microcirúrgica. Esse aqui era um tumor da região parotídea, invadindo o mastoide, e já uma parte do conduto auditivo. O paciente foi submetido a uma cirurgia bastante radical. Aqui o facial todo dissecado, né, os ramos do facial. Aqui uma drilagem na mastoide para fazer uma cirurgia oncologicamente adequada. Aqui a retirada do nervo sural, para a gente fazer uma anastomose do facial, a anastomose realizada. E a cobertura do defeito de pele foi feita com outro retalho, um retalho anterolateral da coxa, com anastomose microcirúrgica, que está aqui demonstrada nas flechas, feita ou com a facial, ou às vezes mesmo com a carótida. Aqui foi feita com a facial e com o tronco de o língua cervical. Esse aqui é o aspecto final, né, do paciente. Nas ressecções dos tumores da língua, a gente usa um outro retalho microcirúrgico, que é o retalho chinês. É um retalho do antebraço, é um retalho mais fino, que se presta a reconstruções mais delicadas, também com anastomoses vasculares feitas, né, e que melhoram muito o resultado estético em termos de deglutição, com possibilidade de você colocar o bolo alimentar posteriormente na região da orofaringe e ter uma reabilitação bastante boa, tanto do ponto de vista da alimentação, como da própria fala, com o trabalho da fono. Isso realmente promove uma fala muito próximo da fala normal do paciente antes da cirurgia. E a, e a laringectomia, né? Acho que um dos primeiros protocolos de preservação aqui foi, não é com propaganda política, não, viu? Mas é que foi um dos primeiros casos famosos, né, que fez quimio-radioterapia. Ele tinha um T3 de supraglote, né, que é um tumor que dissemina bastante pelo pescoço, com o pescoço comprometido. Já era um tumor estádio 3. Fez só quimio-radioterapia e curou, né? Está aí, né? Com preservação da voz. Então, esses protocolos realmente funcionaram, né? A quimio-radioterapia, né? E aí, os cirurgiões, nós começamos a desenvolver laringectomias parciais também, cirurgias com preservação da voz, com margens cirúrgicas um pouco menores, mas igualmente efetivas também no tratamento do câncer, né? Então, desde a primeira laringectomia total, em 73, né? E veja, até a década de 60, 70, né? Se a gente tinha uma paralisia de prega vocal, né, a gente já indicava a laringectomia total. Esse era o tratamento padrão, né, até meados do século passado. É um tratamento extremamente radical. Não existiam próteses. Quem se reabilita com voz esofágica é de 20% a 30% dos pacientes apenas. Mas isso mudou, né? Então, a radioterapia começou a melhorar. A radioterapia com modulação de intensidade, a IMRT, que promove menos alteração nas glândulas salivares, não dá tanta
secura na boca do paciente, né? Melhorou muito. E os protocolos de radioquimioterapia que foram excelentes, tá? Esse aqui é um exemplo da MRT, os colimadores vão passando e vão irradiando o campo, preservando principalmente a parótida, para não dar problemas de salivação no paciente, e preservam os órgãos nobres, né? Preservam mais o cristalino, preservam o globo ocular, todo o aparelho auditivo, a própria medula é muito bem preservada. Então é mais seguro se fazer a radioterapia com essa técnica, que é a técnica padrão ouro para cabeça e pescoço. É inclusive autorizada para ser feito isso pelo SUS, tá? Aconteceu que no final do século XX, para o início de XXI, a gente observou uma queda na sobrevivência dos pacientes com câncer de laringe, possivelmente por um abuso da quimiorradioterapia. Aí nós ainda não sabíamos quais seriam os pacientes efetivamente indicados para serem submetidos à quimiorradioterapia e quais seriam os indicados a fazer uma cirurgia de ressecção. Como a quimiorradioterapia preservava a voz, na maior parte das vezes, do paciente, é lógico que ela ganhou um campo enorme. Mas hoje a gente sabe que, em função dessa observação, nós começamos a estudar melhor isso e vimos que o paciente com melhor indicação para você fazer um protocolo de preservação é aquele que não tem ainda comprometimento das cartilagens, que já seriam T4. Então, o ideal seria os pacientes T3, mesmo que tenham metástases, né, mas no pescoço, que seriam os candidatos mais indicados a fazer o protocolo de quimio-radioterapia para preservação da laringe. E isso melhorou os resultados, né? Nós começamos a selecionar os pacientes, tá? E isso é seguido até hoje com uma melhora na sobrevivência importante. A partir daí, a gente começou a investir mais na reabilitação dos laringectomizados. E começamos a fazer reabilitação da voz. O Gabriel, você consegue clicar em cima desse aí? 3. Isso aqui é uma voz esofágica, né? Fez a laringectomia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para mim chegar até na Santa Casa, eu pego o trem na estação de Poá, venho até a estação da Luz, aí faço a transferência para a linha amarela do metrô, desço Tudo na bem. estação Vamos Santa passar o Cecília, próximo, Gabriel. aí venho É o de andando baixo aqui, cerca ó. de... Esse. Essa é a laringe eletrônica. É uma voz muito robotizada. Hoje existem laringes eletrônicas melhores do que essa, com uma qualidade vocal melhor, mas não deixa de ser um estorvo. E o melhor que nós temos hoje é a prótese vocal. É 8 e primeira. 10,50 anos. Desde quando o senhor está com a prótese? Desde fevereiro. Seu Rui, fala um A bem longo. Isso, mais uma vez. Tá bom, Gabriel? Conta de 1 a 10. A gente faz uma fista, deixa um pouquinho mais entre a traqueia e o esôfago, é uma prótese de silicone com duas abas para mantê-las na posição, com uma válvula interna que abre no sentido da traqueia para o esôfago. Então, quando você oclui, né, o ar passa da traqueia, e é o ar pulmonar, por isso que a voz é mais longa, né? O ar passa da traqueia para o esôfago e é eliminado pela cavidade oral, permitindo, então, uma fala com os elementos de vibração da cavidade oral. Então, é uma fala muito boa. Essa prótese dura de 6 meses a 1 ano, depois ela precisa ser trocada, mas a troca pode ser feita em ambulatório. E a gente conseguiu, na época que a gente estava na sociedade, né, colocar essa prótese na tabela do SUS. Hoje ela é acessível aos pacientes do SUS, o que é um grande avanço em termos de saúde pública, porque a vida de um paciente que não consegue falar para o outro que consegue falar, ela é completamente diferente, né? 3.
As cirurgias parciais também tiveram importância, então a gente pode fazer ressecções parciais da laringe, retirar só a porção supraglótica, preservando as cordas vocais, retirar acima da cricoide, que é a laringectomia supracricoide, e retirar tanto a cartilagem tiroide como a cartilagem cricoide, que é a laringectomia supratraqueal. Então, são tipos de laringectomias parciais que dão uma reabilitação razoavelmente boa, particularmente a supraglótica e a supracricoide. Supratraqueal é uma laringectomia um pouco mais complicada do ponto de vista técnico, pode ser realizada com grupos que tenham experiência, mas o melhor resultado é a supraglótica, em que a gente faz aquela secção, né, na metade da cartilagem tiroide, preservando as cordas vocais, isso é claro, é para casos selecionados, né, e leva a cartilagem na base da língua. Essa aqui é o resultado final, aqui é a base da língua, aqui é a laringe elevada e os pontos dados aqui, e Olhando o Carlos Montagnoli. A voz do paciente é normal, né? Tira a mão. A vocal fica intacta, né? Olhando o Carlos Montagnoli, 58 anos de idade. A gente teve uma experiência boa com a supracricoide, foi uma laringectomia que a gente teve bastante experiência, publicamos alguns trabalhos em revistas internacionais, mostrando uma sobrevivência muito significativa desse tipo de laringectomia, mostrando que o resultado oncológico também na cirurgia parcial da laringe operada, né, é muito interessante. O Epstein-Barr vírus envolvido com carcinoma de rinofaringe, particularmente o papiloma vírus humano no carcinoma da orofaringe, também foram descobertas recentes, né? O papiloma vírus é o agente etiológico do câncer do colo do útero e a transmissão sexual propicia também o câncer da orofaringe, particularmente da amígdala e da base da língua. E uma coisa interessante que foi observado, né, nos trabalhos iniciais e que depois se confirmou, é que os doentes HPV positivos, comparado com os HPV negativos, que tinham o câncer por conta de tabagismo, etilismo, tinham uma evolução muito melhor, tanto na resposta à quimioindução, quanto na resposta à radioquímio, quanto na sobrevivência. A sobrevivência há 2 anos de 95% do HPV positivo e outro, né, e com dados estatisticamente bastante significativos. Então, isso mostrou para nós que você ter um câncer e fazer a pesquisa do HPV é extremamente importante, que esse é um doente que você pode indicar com mais tranquilidade a quimio e radioterapia, porque a resposta é muito boa, né? E a sobrevivência também é muito melhor. Você pode fazer, se for operar, cirurgias menos alargadas, mas oncologicamente adequadas, tá? As suturas mecânicas também, e o bisturi harmônico. A tiroglobulina, como uma proteína que marca o câncer de tireoide, é um marcador fantástico, né? A gente usa muito a tiroglobulina como marcador. O PTH rápido, acho que mudou a história da cirurgia da paratireoide. O paratormônio tem uma duração média de 5 minutos, então a gente consegue extirpar a paratireoide e dosar o paratormônio, eu prefiro sempre na jugular, e a gente vê se teve uma queda superior a 50% do que da primeira, você já pode encerrar. E a gente pode fazer cirurgias focadas, porque hoje a gente consegue localizar em quase 70% dos casos aonde está a paratireoide doente, que ela é maior que o normal, fazer só a ressecção dessa paratireoide, dosar o PTH, e se o PTH caiu, você pode fechar, não precisa nem olhar as outras 3 paratireoides, tá certo? Do ponto de vista da análise patológica, né, a punção aspirativa foi um grande avanço, particularmente das doenças da tireoide, a imunohistoquímica e a patologia molecular, né, que avançou bastante, né? Tivemos uma experiência grande foi até objeto de uma tese de um mestrando nosso, lá na Santa Casa, o uso do grampeador na laringectomia. Então, você não abria a laringe, você não fazia a sutura com a laringe aberta, mas usava o grampeador. A gente usa deixa eu ver se passa aqui, ali, ó. Aqui é a laringe solta, né? Aqui é a faringe, ela é solta totalmente, né, em toda a sua volta, fica presa só pela faringe. Para a gente usar o grampeador, tem que ser um tumor totalmente endolaríngeo, daí a importância de se fazer uma endoscopia bem feita no pré-operatório.
Usamos o grampeador linear cortante, aqui no segundo slide. Aqui ele está sendo aplicado. Tá? Ela pode ser feita tanto do ponto de vista longitudinal como transversal, né? Vai depender do caso, né? Esse caso aqui nós fizemos uma incisão longitudinal, né? Aqui o grampeador sendo fechado, o corte e a sutura. No primeiro aqui embaixo, a retirada do grampeador. E a sutura completamente íntegra. Para doentes irradiados é uma boa solução. O irradiado tem um tecido mais difícil, né? Quando ele irradia, mas ele é recidiva, então a chance de fístula é muito maior. Então ela funciona bem e o aspecto final da sutura fica muito bom, né? E o índice de fístula nesse nosso trabalho diminuiu de maneira muito significativa, melhorando a reabilitação, inclusive podendo permitir que a gente faça o tratamento complementar com rádio e químio num período mais adequado, até 30, 40 dias de pós-operatório. O PTH rápido já comentei, a biologia molecular está aqui, eu não vou citar tudo que teve de avanço, mas merece citar o PDL1, né, que é extremamente importante na indicação, principalmente dos imunoterápicos, né, que os anticorpos monoclonais imunoterápicos, particularmente o pembrolizumab, que tem uma ação muito forte no câncer de cabeça e pescoço. Tem tumores que desaparecem só na indução. Aqui é um emblocado de punção aspirativa que parece uma histologia, né? Mas é uma citologia com emblocado em parafina. Tá? O bisturi harmônico também, tá? Que foi um avanço muito grande. Fizemos um trabalho com 11 centros de referência no Brasil, mostrando que ele tem menor tempo cirúrgico, menor drenagem e custos equivalentes, né? Foi publicado na Head and Neck. A monitorização neurofisiológica dos nervos, particularmente do laringeu inferior, né? Minimizou os traumas a esse nervo e, consequentemente, as rouquidões e mesmo as lesões pós-operatórias do nervo laringeu inferior. A cirurgia robótica aqui, tá? Um exemplo da monitorização do espinal, uma ressecção de um tumor dessa região. Então, a gente consegue medir o nervo antes e depois da cirurgia, ver se ele sofreu e conseguimos preservá-lo. Né? Na tiroidectomia, hoje, ele é um uso em operadoras de saúde, ele é um uso rotineiro, né? Inclusive protege o cirurgião, né? Se você não usar, você pode ter problemas judiciais, né? E, recentemente, a gente colocou isso na reunião da Conitec, semana passada, para aprovar isso no SUS. Ainda não passou totalmente, mas tem grandes possibilidades de que esse recurso tecnológico possa ser usado também nos pacientes do Sistema Único de Saúde. Tá? E uma cirurgia polêmica, que ainda é considerada experimental pelo Conselho Federal de Medicina, que é a cirurgia transoral da tireoide, né? Transoral endoscopic thyroidectomy video assistida, a chamada TOETVA, né? O era lá do nosso grupo da Santa Casa, tem uma experiência grande nisso, foi dar aula em vários países já sobre isso, mas ela consiste de 3 incisões no lábio, aqui localizadas, uma maior, onde vai a câmera, e 2 menores, bem laterais aqui, onde vão os outros 2 trocáteres menores, né? Para colocar uma vai o bisturi, outra vai a prensa de apreensão. A gente libera, faz um túnel ali e consegue operar. Essa aqui é a posição da equipe, tá certo? Mas é uma cirurgia que é difícil de fazer. Ela não é para qualquer cirurgião. Não é para qualquer paciente, tem indicações precisas, o nódulo precisa ter menos que 3 centímetros, precisa ser um paciente totalmente rígido, enfim, tem uma série de indicações que acho que não vale a pena entrar todas, e o hospital precisa estar bem equipado para isso. Tá? Aqui é o aspecto
que a gente tem intraoperatório, né? Muito bom. Aqui embaixo vocês podem ver uma paratiroide bem nítida, né? Amarelinha aqui. Aqui embaixo. Ela começa com uma estimectomia e depois a gente vai ligando o pedículo superior. Dá para fazer a monitorização do nervo, a mesma coisa, tá? E, por fim, a cirurgia robótica, né? Que, só para mostrar, né, o movimento do robô aqui embaixo ele é exatamente igual ao movimento do nosso punho, né? Ele faz todos os movimentos, então ele facilita muito para o cirurgião. É uma cirurgia bastante ergonômica, né? Aqui é uma cirurgia de uma síndrome de Eagle, que é uma hipertrofia do processo estiloide, que é uma doença benigna, né? Esse paciente está sendo operado porque ele tinha síncopes, né? Porque o processo estiloide era tão longo que quando ele virava o pescoço, comprimia a carótida, ele tinha episódios de síncope. Então ele foi operado por essa via, ali o pilar anterior da faringe, ali a amígdala, o pilar posterior. A gente entra com uma incisão aqui no palato, a gente tem a visão de cabeça para baixo no robô, né? O palato que fica em cima, aquele fica embaixo e a língua fica em cima, né? Tem um afastador especial para você afastar todas as estruturas, mas é uma via de acesso que permite um acesso muito tranquilo ao espaço parafaríngeo, né? Minimamente invasivo, igualmente seguro. O próprio câncer da orofaringe, quando ele é menor, T1 até uns T2, câncer da base da língua, câncer da amígdala, pode ser feito por essa via, né? É fazer a dissecção, separar toda a musculatura, os constrictores faríngeos que estão aí, chegar no processo estiloide, cortá-lo e fechar. Tá resolvido o problema, né? A gente pode fazer também esvaziamentos cervicais com cirurgias mais estéticas, particularmente em pacientes jovens. Aqui a incisão é uma incisão posterior. Aqui é uma cirurgia robô assistida, uma parte é feita aberta e outra parte é feita pelo robô. Tá? Ele chega até lá, até a frente ali para fazer a dissecção destes níveis, né? E o resultado estético fica na linha do cabelo ou pouco para dentro. É um resultado muito satisfatório, mas exige toda uma técnica apurada, um treinamento, e é o que eu digo, não é para todo doente e não é para todo cirurgião, e precisa ter um hospital adequado. Para terminar, tem uma frase em alemão ali que eu tive um pouco de dificuldade para traduzir, mas o Google me ajudou. Mas o que o Billroth está dizendo ali, que é o progresso da cirurgia vem da experiência, do conhecimento e da disposição para experimentar coisas novas. E ali embaixo, da mão do mestre para o futuro da cirurgia, a ciência une gerações. Muito obrigado pela atenção, uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor. Parabéns pela sua brilhante conferência, que deu para todos nós aqui uma noção muito grande do que foi e do que é a cirurgia de cabeça e pescoço, que é a sua especialidade. Por favor, sente-se aqui à minha direita e enquanto você vai degustando aí seu almoço, eu vou, como de costume, enaltecer alguns acadêmicos, algumas atividades da academia, e com isso eu quero também enaltecer a nossa academia através dos seus membros. Então agora é o momento de boas notícias. Em relação ao prêmio da Academia de Medicina de São Paulo, versão 2026, que o nosso confrade Quirit é o presidente da comissão, eu diria que a comissão está encontrando muita dificuldade em analisar os trabalhos, principalmente de estudantes de medicina, né, que tiveram vários trabalhos, e todos muito bons, pelo que eu estou sabendo, mas ainda não temos o resultado. Provavelmente até o mês que vem, sexta-feira, mas aí eu divulgarei novamente aqui no mês que vem, tá? Bom, o nosso acadêmico palestrante de hoje, Antônio José Gonçalves, ele participou da 13ª edição da Semana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da USP.
Ele fez uma palestra sobre aspectos atuais da formação do mérito do Brasil, e nessa ocasião ele foi condecorado com homenagem da disciplina de cabeça e pescoço da USP, pela sua atuação em prol da especialidade e na melhor formação dos estudantes. Parabéns, viu, Antônio? Os nossos acadêmicos, Noedir, Antônio Grupo Stolf e Paulo Manuel Pego Fernandes, participaram ativamente do 46º Congresso da Sociedade Brasileira, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que foi no Transamérica Expo Center. O nosso acadêmico recém-eleito, que eu tive a oportunidade de ler o livro dele já, muito bom, um dos livros dele, né? Que é o querido Carmino Antônio de Souza, que nos está dando a honra de estar aqui presente. Ele escreveu, ele tem uma coluna, e nós vamos provavelmente falar o nome dele toda a reunião várias vezes. Ele tem uma coluna em jornal lá em Campinas, e o jornal chama Hora Campinas, e nesse mês ele publicou 2 artigos. Ele publicou um artigo intitulado Entre a Precaução e a Confiança, o desafio da comunicação de risco. E também publicou um outro artigo tá aqui, agora achei aqui. Publicou outro artigo chamado A Diplomacia Não é Periférica à Saúde Pública. Parabéns, Antônio. Mande sempre as suas grandes contribuições aí, que teremos o prazer de divulgá-las, suas e de todos os que mandarem. O nosso acadêmico recém-eleito também, Fernando Baldi dos Reis, ele fez 2 conferências no 10º Congresso da Sociedade Europeia de Regeneração de Tecidos e Ortopedia e Traumatologia, e foi em Paris. E ele, as suas palestras, traduzindo, foi manejo da infecção óssea crônica pós-trauma, e a segunda palestra foi sobre transporte ósseo versus técnica de Masquelet em pseudoartroses assépticas e infectadas. O nosso sempre mencionado aqui, acadêmico Juarez Moraes Avelar, temos várias coisas para falar sobre ele aqui. Primeiro, que ele representou a nossa academia numa reunião extraordinária da Federação Brasileira de Academias de Medicina de São Paulo, da qual ele é membro da diretoria nessa atual gestão. Segundo, que ele representou a nossa academia na posse de 3 membros titulares da Academia Paulista de Psicologia, evento que foi feito no Instituto de Psicologia da USP. E também o Juarez Moraes Avelar, ele foi um dos palestrantes no curso de reconstrução auricular na Jornada Goiana de Cirurgia Plástica. Parabéns, Juarez. E Juarez é sempre citado aqui nas nossas reuniões pela sua pujante atividade. O nosso acadêmico José Luiz Gomes Amaral representou a nossa academia por ocasião da solenidade de comemoração dos 197 anos da Academia Nacional de Medicina, da qual o querido acadêmico Samir Haslan e Flávio Quirit também são membros. Parabéns. Diversos acadêmicos nossos participaram da 39ª Jornada de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de São Paulo, a tradicional jornada. Então, a Sônia foi uma das palestrantes. Além disso, ela teve uma função muito grande na organização também desse evento.
Mas vou citar aqui outros membros da nossa academia que foram palestrantes nesse congresso. A Ângela Magil da Fonseca, o Osmar Monte, o José Maria Soares Júnior, o César Eduardo Fernandes e o nosso vice-presidente Edmundo Chada Baracá. O nosso acadêmico Davi Everson Wippe publicou, nesses dias, um artigo na CNN Brasil, intitulado Ebola, o medo e a realidade. O nosso acadêmico também recém-possado, Antônio Macedo Júnior, que sempre está aqui conosco, hoje ele não pôde vir, ele fez conferência no 16º Congresso da Sociedade Europeia de Urologia Pediátrica, evento que aconteceu em Paris. E ele apresentou, o tema da sua palestra foi inovação técnica para o fechamento do colo vesical em incontinência urinária em bexiga neurogênica. O nosso acadêmico Cláudio Luiz Rotenberg publicou um artigo na Gazeta Zero Hora, intitulado Saúde como Projeto Nacional. O nosso acadêmico também honorário, Ronaldo Ramos Laranjeira, também muito atuante, ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, intitulada sobre o aumento do número de internações por dependência à cocaína, tanto no SUS quanto na rede privada. Ele também deu uma outra entrevista no jornal Folha de São Paulo, que falou sobre o tema das notificações de violência infantil saltaram de 73 mil para 165 mil entre 2020 a 2025. O nosso acadêmico Paulo Manuel Pego Fernandes, já citado, ele recebeu a deputada federal Adriana Ventura lá no INCOR e ele apresentou a essa deputada as melhorias que o Instituto recebeu de órgãos governamentais, melhorando a tecnologia do serviço e também a área da pesquisa. O nosso acadêmico ex-presidente Luiz Fernando Pinheiro Franco representou a nossa Academia de Medicina na abertura do 16º Salão Internacional de Artes Visuais. Esse evento foi promovido pelo Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos. Eu estou indo bem rápido porque são muitas boas notícias. E, quase que finalizando, por falar no Juarez, que eu já falei, esqueci de mais um feito do Juarez. Esses dias atrás, ele foi homenageado na Câmara Municipal de Sorocaba pela Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, da qual ele é membro, e entidade que completou 3 anos. Exatamente. De papada eu não sei, mas de orelha eu sei. E a sua papada? Oh, então ficou boa, então é bom mesmo. Ficou boa. E propaganda, hein, Marilene? Quando você está pagando para Marilene fazer propaganda? Bom, e também para terminar, a nossa acadêmica Solange Pistori Teixeira Libonati, ela organizou mais uma versão do congresso Boat on Boat, que foi realizado agora em julho, que nada mais é do que um evento médico que vai discutir a inovação da medicina estética, né, voltado à parte dermatológica, num cruzeiro. E esse cruzeiro foi feito em Orlando, nos Estados Unidos. Pena que eu não fui convidado, né, Libonati? Você também não foi, né? Não. Então tá bom. Bom, essas são as boas notícias desse mês.
pelo menos as que nós sabemos, tivemos novidade, né? E eu queria dizer para vocês que hoje houve o segundo turno da eleição de uma cadeira que houve 2 candidatos concorrendo, nenhum foi aprovado no primeiro turno porque os 2 são muito bons, né, como já aconteceu aqui outra vez, então não teve uma maioria absoluta, mas dessa vez um dos candidatos conseguiu mais alguns votos e foi aprovado. Então é com muita alegria que eu anuncio aqui o nome da doutora Cristiane Koch, que foi eleita membro titular da Academia de Medicina de São Paulo. Por falar em membros eleitos, como? Mulheres pioneiras. Por falar em eleição, eu queria dizer a vocês o seguinte, então eu queria aproveitar aqui o nosso eleito também, o doutor Protásio Luiz, que nós já tivemos uma reunião online para dar boas-vindas e dar algumas orientações e normas para os eleitos, né? É uma tradição agora que estamos fazendo aqui. E teremos uma outra reunião online, provavelmente a semana que vem. Então, eu vou ver ainda com a Muniele, talvez terça ou quinta, em torno das 19 horas, para a gente dar orientações gerais e tal, que é importante para que todo mundo saiba disso, tá? Então, a reunião dura em torno de 40 minutos, não vai passar disso, e peço que, se possível, os eleitos, os que puderem da diretoria também participar, e também os seus padrinhos, ou seja, aqueles que os conduzirão no cerimonial da entrada na academia. Por falar, uma das coisas que a gente frisa é o seguinte: a gente está tentando o máximo possível, e estamos conseguindo, em 95% das vezes, começar os compromissos na hora marcada. Então, vocês reparam que a tertúlia hoje começou 1 minuto antes. E eu tive que repetir, então começou na hora, porque eu tive que repetir, porque não estava gravando, tive que repetir. A posse dos novos membros será dia 7 de outubro. É a primeira quarta-feira. A gente marca a posse para as 18h30. Só que a gente pede para todo mundo estar aqui às 18h, porque o costume do brasileiro é marcar 18h30, chega às 19h30. Não, a gente, se tiver os membros com seus padrinhos, começará nesse horário, tá? Então, a gente pede encarecidamente que avisem os seus familiares, tal. Eles vão ter mais dificuldade ainda, porque eles têm que fazer cadastro aqui na PM para entrar, demora mais tempo. Então tem que chegar mais cedo, porque forma fila lá embaixo. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo que nós vamos citar nessa reunião é a brevidade do discurso. Como serão vários discursos, o pessoal tem que ser breve, porque senão nós vamos ficar até a semana seguinte escutando o discurso, tá? Mas é isso que eu queria falar. Então, eu queria também pedir, se puderem participar dessa reunião, é importante. A gente fala um pouco sobre a história da academia, que também é um motivo de orgulho, muito orgulho para todos nós. E vocês, como notáveis da medicina, vão estar fortalecendo ainda mais o nosso sodalício. E para terminar, o Antônio já terminou também, eu queria convidá-los a todos. Teremos uma outra grande conferência, com certeza, no mês que vem, que vai ser proferida pelo nosso recém-possado também acadêmico, o Davi Everson Wipp. E ele vai falar sobre infectologia, passado, presente e futuro. Um tema também tem um pouco de história e um pouco de
futurismo, digamos assim como o Antônio apresentou hoje na sua área. Eu pediria a todos que assim que a Monelli começar a divulgar esse evento, que fizesse as inscrições, porque o nosso critério é o seguinte: os primeiros inscritos ficam em U aqui. Os que preencherem o U, nós vamos colocar numa mesa acessória, como já foi feito aqui do lado, tá? Mas mesmo assim, então ninguém vai ter problema de torcicolo, porque graças ao Antônio, agora nós temos 2 telões aí. Um processo que foi gestado há mais de um ano, mas saiu, saiu. Bom, agora eu vou passar a palavra a todos vocês. Aqueles que quiserem se manifestar, fazendo perguntas ou comentários. Vamos começar hoje aqui à minha esquerda. Quem gostaria de fazer isso sobre a palestra, obviamente, né? Quem gostaria de fazer algum comentário e alguma pergunta? Então, Pompeu, Bruno Gilberstein, Ribonati, Juarez, à minha direita, Samir Raslan. Então, a Sônia não vai nem meter pau, Sônia? Mas, então, o nosso acadêmico Samir, depois não tem mais ninguém desse lado direito. Não, tá. Então, tá ok. Então, vamos passar a palavra ao nosso acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, que faça as suas considerações. Hélio, eu acho que tem o garoto ali que quer também falar, né? Quem? Perdão, seu nome? Lucas. Doutor Lucas. Tá. Seja bem-vindo, tá? Desculpa, não tinha marcado aqui seu nome. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Eu vejo que todos cumprimentaram o nosso confrade Antônio Gonçalves por sua palestra e também pela tela. Eu tenho que dizer a você que esta notícia da tela me tirou meu principal argumento para não sentar à esquerda. Então, de tal maneira, porque eu sempre dizia que eu queria mudar de lado para poder não ter torcicolo, e não tiveram. Mas a sua palestra já foi dito excelente, um perfil panorâmico da cirurgia da cabeça e pescoço, muito bom. Eu queria fazer um comentário sobre uma experiência pessoal. Eu, em 77, eu havia terminado a residência de cirurgia no HC e havia um consórcio, um convênio entre o governo francês e a América Latina para receber um membro que tivesse terminado a residência para repetir o último ano de residência lá, repetiu, né? E isso tinha uma bolsa, ou seja, boia livre, ok. E eu fui o escolhido. Então eu fui ao Hospital Porte de Choisy, da Université de Paris. E me chamou a atenção este intercâmbio, essa influência da cirurgia de cabeça e pescoço. Porque na nossa atividade cirúrgica, nós tínhamos muitas paratireoidectomias. E, curiosamente, quem fazia as paratireoidectomias lá em Paris, nesse hospital, eram os urologistas. Porque era um hospital que tinha referência entre oncologia e também calculose. Tinha muita calculose que era dirigido. E para eles, calculose significava aumento do cálcio sanguíneo. E aumento do cálcio sanguíneo significava paratireoidectomia, independentemente de dosagem de paratormônio. Bom, ok, tá bom, então faz tudo. Mas por que o urologista? Por que não é o cirurgião geral?
E aí havia um problema político, porque os cirurgiões gerais operavam as suprarrenais, ou seja, avançavam no campo do urologista. E aí eu custei para fazer a pergunta do porquê disto. E aí o professor, que era um sujeito muito sisudo, etc., me explicou em francês. E eu vou pedir desculpa para vocês antecipadamente do cacófono, porque vai ser sobre pescoço em francês. Professor Brisset, por que são os urologistas que fazem a cirurgia de pescoço, de paratireoide aqui? Ele me disse, em francês, é bem simples. Si les chirurgiens généraux ont arrivé à l'adrénal, pourquoi qu'on ne peut pas arriver au cou? Obrigado, muito obrigado. Desculpe, principalmente as senhoras aqui, mas uma frase que não dá para esquecer, né? Não dá. Obrigado, Pompeu, muito obrigado. Acadêmico Bruno Zieberstein. Maravilhosa a sua palestra. Vou pedir, por favor, que você me empreste o slide do Bill Roth. Ele é o nosso líder na cirurgia do câncer gástrico, primeira gastrectomia com sucesso, sobrevida de 5 meses, foi do Bill Roth. E assim começou a cirurgia do câncer gástrico. E lhe perguntar, na década de 80, assim como o cirurgião da França, me aventurei e fiz autotransplante de intestino delgado para o esôfago cervical durante as laringectomias e as ressecções de faringe. Naquela época, nós fazíamos com os cirurgiões de cabeça e pescoço e anastomose na tiroide, evidentemente. Como ficou essa situação? Existe ainda a indicação para autotransplante de intestino delgado? E, mais uma vez, brilhante apresentação e brilhante carreira. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Uma palavra, acadêmico Sérgio Bortolai Bonatti, que foi citado em sua especialidade aqui na palestra. Eu até aproveitei, pensei que minha especialidade não serviço para mais nada, fiquei até surpreso e quero agradecer e cumprimentar o nosso presidente da PM, Toninho, pela essa brilhante apresentação. E aí voltou na minha memória, fiz até uma relação aqui do tempo que eu era residente de radioterapia e cancerologia na C. Camargo. O chefe da cabeça e pescoço era Jorge Fairbanks Barbosa. Tinha como assistentes Josias de Andrade Sobrinho, Antônio de Padua Bertelli, Luiz Carlos Sanvito. Na equipe tinha 2 dentistas, Décio Santos Pinto e o Dr. Plínio. E foi muito bom ver como evoluiu a cirurgia de cabeça e pescoço nos últimos 50 anos, que eu não acompanhei. Só ajudo de vez em quando com um pouquinho de radioterapia. Parabéns pela sua palestra. Muito obrigado. Obrigado, Libonati. Agora, com a palavra, acadêmico Juarez Moraes Avelar. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Antônio pela belíssima conferência que nos trouxe uma visão global, abrangente, e a interligação da cabeça e pescoço com a cirurgia plástica, e que me remota, quando eu ainda era recém-formado, em 1968, 69, eu fui voluntariamente, me candidatei para o Projeto Rondon na Amazônia. E morei lá durante mais de um ano, na cidade de Parintins, e tive a oportunidade de ver diversas deformidades, e muitas delas relacionadas à cirurgia plástica e à cabeça e pescoço, além de outras patologias que lá existiam e certamente ainda hoje existem. E naquela época, eu era residente do professor Mariano de Andrade, lá do Rio de Janeiro, que era um exímio cirurgião de tireoide. Então, eu tinha uma convivência muito grande com ele, e diversos pacientes nós conseguimos transferir de Parintins
para o Rio de Janeiro para operar lá com o professor Mariano de Andrade, na universidade, da qual eu era o representante lá naquela região. E então me remonta de uma maneira muito singular essa imbricação, essa interligação da cirurgia de cabeça e pescoço com a cirurgia plástica. E eu tenho o privilégio de, nos meus livros, eu contar com a participação de colegas que fazem cirurgia de cabeça e pescoço, que o doutor Antônio mencionou com muita propriedade, tanto retalhos cutâneos, como retalhos miocutâneos, como retalhos microcirúrgicos. Então, meus colegas da cirurgia plástica atuam simultaneamente na cirurgia reconstrutora imediata ou então a longo prazo, a posteriori, e de forma que isso ilustra muito bem meus livros, que felizmente atualiza a cada passo que se cumpre. Mas a cirurgia de cabeça e pescoço, ele mencionou com muito carinho um nome que me lembra muito do professor Jorge Barcilac, com quem eu convivi muito lá no Rio de Janeiro, ele como exímio cirurgião, e então isso me dá muita alegria, muita satisfação em ouvir. E então essa interligação da cirurgia plástica com a cabeça e pescoço, ela é umbilical e remonta de tanto tempo, que ele mostrou com muita clareza a evolução da cirurgia de cabeça e pescoço, que teve na radioterapia, na quimioterapia, essa evolução, e certamente um desafio grande que tem pela frente. E deu uma pincelada a mais de um livro que eu estou escrevendo sobre cirurgia robótica, e que certamente vai ser um dos capítulos nossos nesse campo da cirurgia de cabeça e pescoço. Mas eu queria cumprimentar o doutor Antônio mais uma vez pela belíssima conferência, belíssima palestra, muito bem ilustrada, muito clara, e que deixou assim uma imagem precisa do papel social da cirurgia de cabeça e pescoço, não só da cirurgia em si, como a recuperação, que ele mostrou muito bem aqui, a recuperação da fala dos pacientes que convivem com problema de várias naturezas. Então, eu queria agradecer pelo privilégio nosso de ter aqui hoje, assistindo a sua palestra, doutor. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado, Juarez. Agora passa a palavra ao nosso querido acadêmico Samir Raslan. Muito boa tarde a quem eu não cumprimentei ainda. Eu queria aproveitar, senhor presidente, apenas para cumprimentar o doutor Antônio Gonçalves pela belíssima apresentação, como já foi ressaltado aqui. Eu conheço o doutor Antônio Gonçalves, vulgo Toninho, há muitos anos, eu não sei quanto tempo faz. Eu o conheci quando ele era estudante, depois como residente, assistia a caminhada dele ao longo da cirurgia e fico muito feliz de ver sua apresentação hoje e a evolução que você teve ao longo desses anos. O Antônio Gonçalves era um cirurgião geral, tanto que sua tese de mestrado foi sobre o emprego da irostomia no tratamento de situações de emergência. Posteriormente, ele foi estimulado pelo departamento, na pessoa do professor Fares Raal, a encampar a cirurgia de cabeça e pescoço. Ele operava tireoide como cirurgião geral. Posteriormente, ele passou para essa unidade e desenvolveu esse grupo de uma forma fantástica, com uma produção intelectual e técnica respeitável e inquestionável. E hoje ele é um dos grandes nomes da cirurgia de cabeça e pescoço no país. Então, meus cumprimentos, Toninho. Eu fico muito feliz, eu que te conheci uma criancinha ainda, ver você hoje nessa posição, com todos esses avanços tecnológicos. Aliás, nós vivemos um novo mundo, nós vivemos um admirável mundo novo. O que você mostrou aí de tecnologia, saindo do Bilhot e saindo do nosso Cocker. O Cocker ganhou o Prêmio Nobel em 1909 pelos trabalhos produzidos. Eu li que ele operou 5.000 tireoidectomias. Você falou isso, né? 2.000, mas eu tenho um dado como 5.000 tireoidectomias. Alguém está errado, mas até hoje eu não sei quantas gastrectomias totais fez o nosso saudoso presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões aqui em São Paulo, Benedito Montenegro. Dizem que ele fez 3.000, eu já ouvi 5.000, então o Bruno deve saber melhor que eu isso, então ele pode esclarecer depois. Meus parabéns, Toninho. Fico muito feliz com a tua belíssima evolução dentro da carreira e continue assim. Eu disse que nós vivemos um admirável mundo novo, com todos. A medicina, se por um lado tem um aspecto decepcionante,
pela crise que nós estamos vivendo, em que muitos médicos somos responsáveis por isso, né? Mas, por outro lado, nós temos os avanços tecnológicos que estimulam a gente a trabalhar e viver mais intensamente. Nós vivemos um admirável mundo novo, então nós não temos o direito de errar diagnóstico, de errar conduta e de errar tratamento, com todos os avanços que a gente tem. Parabéns, Toninho, e parabéns ao nosso presidente por ter convidado você para essa apresentação. Obrigado, doutor Samir. E eu me sinto muito assim envaidecido nessas tertúlias, né, porque a experiência que alguns têm sobre o determinado tema enriquece sobremodo a fala do palestrante, né? Então é muito agradável escutar não somente o palestrante, como também os comentários, alguns sérios, alguns jocosos, que deixam a reunião mais solta, mais leve, né? Que é muito agradável. Para mim, pelo menos, é muito agradável. Doutor Lucas Diniz, seja muito bem-vindo. Queria parabenizar o doutor pela apresentação, brilhante, super explicativa. Eu sou otorrino, sou muito jovem e recentemente, no final de 2024, eu tive a oportunidade de estar em Nova York, fazendo um estágio lá com o Dr. Tasler, e era um caso que já tinha recidivado umas 3, 4 vezes e eles estavam abrindo o pescoço novamente. E na ocasião eu falei, doutor, o senhor já pensou em usar um imunobiológico? Aí ele falou assim, imunobiológico? Você quer dar imunobiológico para paciente com ciática cabeça e pescoço? Eu falei, não, é só uma hipótese, assim, não sei se é uma possibilidade. Ele falou assim, você tá maluco? Jamais diga isso. E aí hoje, vendo na apresentação do senhor falar sobre PDL1 e as possibilidades, eu falei, talvez seja uma possibilidade aí para casos selecionados. Então, queria agradecer, porque isso, para as pessoas mais novas, né, como eu, é muito gratificante ter a oportunidade de ver esse tipo de discussão e estar perto de grandes nomes como vocês. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela presença. A casa é aberta. Venham sempre, que vocês nos ajudam a rejuvenescer. Tá? Isso é muito importante para nós também. Então, agora com a palavra a acadêmica Marilene Rezende Melo. Primeiramente, cumprimentar os 1000 parabéns pela palestra brilhante que tivemos hoje. E a outra coisa é lembrar que o infarto da mulher mata mais que o câncer de mama. Obrigado, Marilene. Bom, eu vou passar agora a palavra ao querido Antônio José Gonçalves, que faz suas considerações finais, mas queria também fazer um comentário que vai a favor nosso, da Academia de Medicina de São Paulo. O Antônio citou na sua apresentação um nome internacional extremamente conhecido, chamado Marie Curie, que foi quem fez estudos, uma das que fez estudos da radioatividade, né, no começo do século passado. Então, para aqueles que não sabem, para aqueles que sabem, estou reforçando, nós, membros da Academia de Medicina de São Paulo, temos o privilégio de ter 4 membros Nobéis, 4 membros Nobel, membros da Academia de São Paulo. Obviamente, todos são ou correspondente ou são honorários. Desses 4, Marie Curie, que foi a única mulher que conseguiu 2 prêmios Nobel na área de ciência. Houve outros que conseguiram na área de ciência e da paz, mas ela foi a única mulher e a único membro que conseguiu 2 prêmios na área da ciência, que é membro imortal da nossa querida Academia de São Paulo. E, junto com ela, temos outros 14 membros da nossa academia, do passado, que foram indicados ao Prêmio Nobel. Desses 14, 3 foram brasileiros. Com isso, eu passo a palavra ao nosso querido Antônio José Gonçalves, que faça as suas considerações finais. Muito obrigado. Não, só respondendo, agradeço todos os comentários, né? Começando pelo Bruno, que foi o primeiro a questionar. O transplante de delgado para substituição do esôfago cervical, então,
Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas vezes, com anastomose microcirúrgica, né? Você levava o delgado com o pedículo, né? E fazia anastomose com a artéria e com a veia do pescoço, né? Mas o que a gente observava no pós-operatório, mesmo colocando ele de maneira isoperistáltica, né? Alguns pacientes tinham muita dificuldade para engolir, tinham disfagia, não conseguiam engolir, mesmo com dilatações, né? Então a gente acabou abandonando essa técnica. Eu acho que ninguém mais faz isso, né? A gente hoje tem possibilidade de fazer o retalho do peitoral, colocado de comprido, que ele vai muito bem para substituir, né? E a gente tem alguns pacientes com esse retalho depois disso que evoluíram muito bem, né? Então eu acho que a gente não tem mais usado o transplante delgado, mas a gente achou que era uma grande sacada, né? E a gente, inclusive, deixava um pedacinho do delgado para fora aqui, né? Com o seu pedículo, obviamente, para ver viabilidade, né? Para ver se estava necrosado, não estava necrosado, e depois a gente cortava aquele pedacinho da alça que ficava exteriorizado com gase vaselinada na época ali por cima, mas hoje a gente não usa mais isso, né? O Jorge Fairbanks Barbosa foi uma pessoa extraordinária, né? Realmente o assistente dele era o Antônio Bertelli e todos esses que você citou, né? O filho do Antônio Bertelli está aqui, né? Que é o último da mesa ali da esquerda. E ele fez na Santa Casa, fez residência conosco lá. É um excelente cirurgião de cabeça e pescoço, nos ajuda muito lá. Já foi membro da sociedade também. Faz bastante cirurgia robótica, foi um dos primeiros lá a fazer cirurgia robótica e faz muito bem a tiroidectomia videoassistida, né? Que ainda está num processo de aprovação pelo Conselho Federal de Medicina. Nós estamos fazendo na Santa Casa, mas como protocolo de pesquisa, né, aprovado pela Comissão de Ética, com indicações precisas, mas é uma técnica que acho que veio para ficar e deve ser aprovada esse ano ainda pelo Conselho, já está numa fase adiantada lá no Conselho, né? Mas o AC Camargo e o Hospital Heliópolis foram realmente os berços da cirurgia de cabeça e pescoço aqui, assim como o INCA, né, com o professor Jorge de Marcilac, o, o professor Jacó Kligerman e toda aquela turma lá do INCA foram realmente os precursores da nossa especialidade no país, né? Quando eu tive no Memória, eu vi na mesa do Jatin Shah, que era o chefe, né, o livro do Jorge Fairbanks Barbosa, né? Não, era cirurgia de cabeça e pescoço. Ele eu tenho esse livro, é um livro histórico, né? E é descrito com muita minúcia todas as cirurgias que ele fazia e estava na mesa do Jatin Chakras. Ele devia ter visto aquilo na véspera, né? Para ouvir fazer alguma cirurgia, com certeza, entendeu? Então ele era uma pessoa extremamente respeitada, ele uma pessoa que formou uma geração de cirurgiões de cabeça e pescoço, né? E muito importante na nossa especialidade. O paralelo da plástica com a cabeça e pescoço é evidente, né? A gente na Santa Casa faz questão de ensinar para os nossos residentes a fazerem os principais retalhos. O retalho do peitoral, né? O delto peitoral, os retalhos de avanço, mostardê, que são retalhos mais simples e que a gente usa muito na prática, né? Mas os retalhos mais complexos é a cirurgia plástica que trabalha conosco. Os microcirúrgicos, idem, né? E eu acho que os retalhos microcirúrgicos, né, mudaram a evolução e a reabilitação dos doentes de cabeça e pescoço, particularmente na região da língua, né, nas reconstruções mais complexas, funciona realmente muito bem, né? A gente tem um grupo da plástica, passamos uma época que não tinha cirurgião plástico que queria fazer, porque dá muito trabalho e dá pouco dinheiro, né, Juarez? Então, mas a ortopedia faz também, né? E realmente a gente precisa disso. Um bom serviço de cirurgia de cabeça e pescoço tem que ter um grupo que faça a microcirurgia, porque melhora bastante os resultados, né? Quanto ao Samir, eu tenho que agradecer a ele os conhecimentos, né, que ele me transmitiu. A gente trabalhou muito, muito no pronto-socorro. A minha tese de mestrado foi realmente de ileostomias na cirurgia de urgência, né? E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, em 94, eu tinha começado em 91 a cabeça e pescoço. Eu era do grupo do Fares, eu era do grupo do Fava, depois
que fazia via biliar em pâncreas, junto com o Samir. Depois eu fui para o grupo do Fares, Dr. Fares Raal, que fazia estômago, duodeno, delgado, não tinha obesidade ainda, e tiroide. Então eu operava bastante tiroide no grupo do Fares, que não tinha o grupo de tiroide na Santa Casa, né? Então a gente começou a operar e um belo dia ele me chama e fala: a cirurgia de cabeça e pescoço está crescendo, nós vamos montar um grupo aqui na Santa Casa, porque a gente não tem, e você vai tomar conta desse grupo depois que você fizer o seu doutorado. Né? Por enquanto você vai ser coordenador, com aquele jeito dele, né? Bem democrático. Né? E aí eu topei o desafio e disse a ele, falei, tudo bem, eu topo, só que tem um problema, né? Como o senhor mesmo disse, a nossa escola não tem cirurgia de cabeça e pescoço, então eu não sei cirurgia de cabeça e pescoço. Como é que eu vou ensinar cirurgia de cabeça e pescoço, né? E na época a gente teve uma sorte que o professor Mário Coriolano estava saindo do HC, né? Que o Alberto Ferraz tinha ganho a cátedra e ele saiu naquela época, foi para o Hospital Ipiranga e ficou conosco também, né, lá. E eu tive a oportunidade de conviver 15 anos com o Mário Coriolano. Então, realmente, ele mudou a minha maneira de operar. Que mão, que mão. Ele mudou completamente Mário Roberto de Araújo Coriolano. E tive a oportunidade de operar com o professor Anísio também, né? Quando a gente fez 15 anos do departamento lá na Santa Casa, do grupo de cabeça e pescoço, o professor Anísio foi operar conosco lá, foi muito, muito gostoso aquela época. Então, acho que foi uma especialidade que cresceu muito na Santa Casa. Hoje a gente tem um serviço credenciado da sociedade, nós temos inúmeros trabalhos publicados, temos pós-graduação também lá, eu sou um dos orientadores da pós, e ganhamos agora um espaço no currículo da faculdade também, né? Que não tínhamos só como opcional, agora nós vamos ter um espaço maior na faculdade, né? Acho que é isso. E o Lucas, né, que comentou, né, hoje os anticorpos monoclonais imunoterápicos mudam a evolução. A gente está fazendo indução com pembrolizumab, com os tumores, e a gente observa uma redução muito significativa e, às vezes, até o desaparecimento de tumores cutâneos. Então, eles vieram para ficar, né? Eles não são um tratamento definitivo, mas a gente precisa... A limitação ainda é o uso no SUS, né, que não são aprovados ainda no SUS, então a gente precisa trabalhar no SUS para aprová-los, né? E ficar de olho, né? Quando você hoje a gente faz isso como indução, mas a gente ainda opera os pacientes, né? Porque a gente não tem evidências de que só o tratamento com o imunoterápico possa controlar a neoplasia, né? Então, sempre dentro de protocolos, mas eu acho que esse é o futuro. Eu acho que as cirurgias maiores cada vez vão perder lugar, e a gente tendo esse suporte de uma radioterapia mais apurada, né? De melhor qualidade, com menos efeitos colaterais, e com a quimio, radioterapia e imunoterapia, a gente vai conseguir mudar a história de novo do câncer de cabeça e pescoço. Muito bom. Acho que é isso. Muito obrigado também pelos comentários, Maria Helena. Antônio, queria passar a você um certificado da sua apresentação como recordação e agradecer uma vez mais pela sua brilhante conferência, que deixou todos encantados aqui. Para terminar, e vamos terminar praticamente no horário, eu queria convidar, então, renovar o convite para o próximo mês, com a palestra do nosso acadêmico Davi Wipp, Infectologia, Passado, Presente e Futuro. Obrigado pela presença de todos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, a casa é aberta, façam as inscrições previamente, porque o nosso espaço é limitado, né? Mas o Antônio falou assim que dentro de mais uns 4 meses ele vai arrumar um espaço para 400 pessoas, para caber mais pessoas aí. Obrigado a todos e até a próxima.